Olha aqui. O Mauro Cid, esse que é a lindora, porque ela acha que há um certo exagero, ele é investigado, meninos, em 8 inquéritos. Sim. Vamos lá, vamos falar desses inquéritos rapidamente. O primeiro deles, o do plano do golpe. Segundo o relatório da Polícia Federal, foi encontrado nos celulares de Mauro Cid uma minuta golpista de um decreto de estado de sítio, além de uma espécie de estudo de viabilidade para a intervenção das Forças Armadas para reverter o resultado das eleições do ano passado. Larissa, teve os cartões de vacina que ele fraudou? Exatamente. Ele está preso desde maio pelas suspeitas em torno da falsificação do cartão de vacinação dele, da esposa, da filha mais nova de Bolsonaro e do próprio ex-presidente. Em depoimento à PF, ele não respondeu às perguntas e a defesa alegou não ter tido acesso a todo o conteúdo da investigação. No entanto, a mulher dele, Gabriela Cid, confirmou que os cartões foram adulterados pelo marido. Isso. Aí teve. O Bolsonaro uma vez fez uma live sobre vacina, ligando vacina AIDS, e ele estava envolvido nesse troço também. Também tem esse. Tem o outro, das joias sauditas, Wally Bene. Lembra das joias sauditas? Oh, meu Deus. Ele é alvo dessa investigação da Polícia Federal que apura se o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou para ficar com joias presenteadas pela Arábia Saudita e apreendidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Documentos e relatos confirmam que no fim de dezembro do ano passado houve uma mobilização da presidência na tentativa de liberar esse presente, incluindo o envio de um integrante da Ajudância de Ordens, que era chefiada por Mauro Cid, ao aeroporto de Guarulhos em busca dos presentes. Isso. Nós estamos lembrando isso só para você lembrar bem quem é Mauro Cid, porque senão você pode ficar assim, falar assim, oh meu Deus, tadinho, o que está acontecendo? A live das urnas eletrônicas em que se usou o inquérito sigiloso do TSE, sim, Mauro Cid também está envolvido nesse troço. Está lá e é investigado também nesse caso. Mas tem também, Larissa, a 4F, transações em dinheiro vivo, olha só. Sim, a PF encontrou no telefone de Cid mensagens que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete do então presidente. Na investigação, a corporação apontou que os investigados realizavam depósitos em espécie e de forma fracionada, utilizando em grande parte terminais de autoatendimento e depósitos em dinheiro na conta de Cid. Em maio deste ano, a defesa de Bolsonaro negou essas irregularidades. Olha, muito importante, nós vamos falar daqui a pouco, esse cara foi lá depor de uniforme, tá? De uniforme. E nós temos tudo isso aqui. Além disso, investigado no inquérito os atos antidemocráticos e das milícias digitais. 8. E foi lá ler o textinho da lindora, fofa. Né? Aliás, ele é personagem, Wally Bene, do voto do Benedito Gonçalves no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Não uma, mas 5 vezes ele foi citado no voto do ministro Benedito Gonçalves, aquele que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid não foi formalmente investigado pelo TSE, nem ouvido pela Justiça Eleitoral. Na condição de testemunha de defesa de Bolsonaro, o deputado federal Felipe Barros, também do PL, diz que compartilhou com o tenente-coronel em 2021 um inquérito sigiloso que tratava de um ataque hacker ao TSE nas eleições de 2018. Barros disse que estava ciente de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro iria publicar o conteúdo nas redes sociais do então presidente. Benedito Gonçalves observou que mesmo com o indiciamento de Mauro Cid pela divulgação desse inquérito das redes, Jair Bolsonaro recorreu à investigação para persuadir a comunidade internacional de que as eleições de 2022 corriam sério risco de serem fraudadas. Vocês entenderam, né? Então ele já estava sendo investigado. E aí, o próprio deputado da turma deles, um dos mais radicais, dizendo, não, passei e estava ciente de que ele iria cometer um crime. Olha que fofo. E é esse sujeito que o esgoto bolsonarista, inclusive aquele disfarçado de jornalismo, tenta preservar. Um tenente-coronel, um quadro do Exército Brasileiro, que tenha disfarçatez
mas aí com a concordância do Exército, que é um erro muito grave, de ir lá depor com a farda do Exército Brasileiro. Se bem que há um aspecto simbólico que eles não contaram aí, que até um amigo meu chamou hoje a atenção, tem até seu lado positivo. Tem o lado positivo na barbaridade? Tem, Rei? É, tem. Vamos lá, vai. Nota oficial, a Força diz que houve orientação para que o uniforme fosse usado pelo ex-ajudante de ordens. A nota diz o seguinte: o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid foi orientado pelo comando do Exército a comparecer fardado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela Força. Segundo aliados, Mauro Cid queria passar uma imagem de seriedade ao usar a farda. Olha aqui, quem quer no Exército que tenha tomado essa decisão, eu acho que tomou uma decisão com a devida vênia contra o Exército Brasileiro. Ah, mas ele era ajudante de ordens e, portanto, como ajudância de ordens, é uma tarefa que o Exército autoriza e, portanto, uma tarefa oficial. Mas vem cá, não, mas pera, aí, senhores do Exército, eu vou defender o Exército do meu país. Pode não ser o mesmo de vocês, será? Vem cá, o plano de golpe era a função? Era a função dele, plano de golpe? É uma função de militar? Fraudar cartão de vacina é uma função de militar? Participar de uma falcatrua numa live sobre vacina mentindo a respeito e resgatar ilegalmente joias? Participar de uma live sobre urnas eletrônicas, quebrando o sigilo de uma investigação, transações em dinheiro vivo, atos antidemocráticos, milícias digitais. Isso aqui tem a ver com as funções de um militar? Quando ele vai lá com a farda, ele está dizendo o seguinte: estou aqui em nome do Exército. Eu pergunto, ele está lá em nome do Exército? O Exército endossa essas práticas dele? Fossem crimes militares, fosse um tribunal militar, faria sentido estar de farda. Porque é uma questão que se está decidindo entre fardados a partir de um código militar. Mas ele está sendo investigado pela justiça comum. Depõe contra o Exército. Esse sujeito está lá, com a farda. Ah, mas ele não foi julgado ainda. Sim, mas há crimes confessos. A fraude ao cartão de vacinação, não há dúvida de que ele fez isso. Para si, para a família, para Bolsonaro. Não há dúvida, tem assinatura de que ele tentou resgatar as joias por intermédio de um sargento, de maneira ilegal. O Exército quer misturar o seu uniforme com isso? Que ele trocou mensagens golpistas com pares dele? Trocou. Está lá em nome do Exército. Por que tanta proteção? Protegendo quem? Que ele tente proteger Bolsonaro? Nós já sabemos. Está protegendo alguém mais além de Bolsonaro? Não faz sentido. O Exército deveria proibir esses caras que estão em depor de usar a farda. O Jean Lawande não estava de farda. Não estava de farda. Ah, mas é que ele não estava exercendo uma função oficial autorizada pelo Exército. Então, não, desculpem. Desculpem, o fato dele ter sido ajudante de ordens, vale bem, eu diria um motivo a mais para não usar a farda. Porque ele não atuou como ajudante de ordens. Porque o ajudante de ordens, ele também tem regras a cumprir.
Fazia parte das suas funções e fraudar cartão de vacinação? Que conversa é essa? Olha, foi um erro muito sério, muito grave do Exército ao autorizar que assim se fizesse. Porque isso depõe contra a democracia brasileira. Isso depõe contra o papel das Forças Armadas, forças permanentes e regulares, que não estão subordinadas a governo, elas não prestam serviço ao governo, elas prestam serviço ao Estado brasileiro. E, segundo as regras da democracia, o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas, insisto, segundo regras. Macula o Exército Brasileiro, esse cara está lá de farda. Já não é vergonha o bastante ele ter feito o que fez? A força já não se sente constrangida? E aí, Ceizar Elisiane Gama, ela não criticou por estar de farda. Ela até disse, olha, lembre-se do peso da sua farda. O que foi que aconteceu? Vamos lá. A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, pediu a Mauro Cid que respeitasse a farda que usava e falasse a verdade sobre aquele grupo DOS, com vários S's, que juntava militares da ativa e da reserva, e onde se discutia golpe de Estado abertamente. Me parece que esse grupo DOS não era qualquer integrante que estava nesse grupo, não eram praças, não eram pessoas comuns da sociedade, eram pessoas que integravam o alto escalão das Forças Armadas no Brasil, possivelmente pessoas do grupo de operações especiais. O senhor, inclusive, senhor Mauro Cid, está com a farda aqui. O senhor vem, na verdade, investido até fisicamente aqui com uma representação das Forças Armadas do Brasil. E eu acho que o senhor, na verdade, até em nome da farda que o senhor está vestindo, deveria minimamente nos dizer quem eram essas pessoas. Porque o senhor estaria, na verdade, fazendo algo importante para essas Forças Armadas que o senhor está aí a representar. Separar o joio do trigo, deixar os bons e os que são maus terem a responsabilidade sobre os seus atos. Acho que a Elisiane falou tudo o que devia, né? Porque ela não está exatamente reclamando dele estar de farda, mas está lembrando os senhores do Exército que ele está carregando ali a representação simbólica de uma força armada e tendo o comportamento que se viu, com a quantidade de investigações que tem.